Em 2015, a França sofreu 9 atentados terroristas. Em um deles, o mais recente, 130 pessoas morreram em Paris, capital do país. Esses e outros acontecimentos têm chamado a atenção das pessoas. A Europa tem se mostrado um continente vulnerável? O terrorismo na região é o assunto de hoje do programa que recebe o doutor e chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, professor Jorge Lasmar. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado. Vamos começar respondendo a essa pergunta que eu fiz na abertura do programa. A Europa está sendo ou é um continente vulnerável? Na verdade, o terrorismo é algo que é muito difícil de ser combatido e ser monitorado. Então, na verdade, essa fragilidade da segurança ela pode acontecer em qualquer lugar. Na verdade, a Europa tem um sistema de monitoramento bastante sólido de vigilância, mas, infelizmente, como o terrorismo atua no submundo, de maneira muito sutil, é muito difícil acompanhar. Então, a Europa está vulnerável, mas como também outros países também o estão. Logo após os atentados, desse último atentado que morreram 130 pessoas, a França identificou rapidamente o local onde possivelmente foi planejado os ataques e também identificou os terroristas. A gente acaba supondo que eles já conheciam esse roteiro. Por que não agiu antes? Não, de fato, alguns das pessoas que foram presas já eram conhecidas do serviço de inteligência, mas, na verdade, a dinâmica, a maneira, o local de preparação, de execução foi descoberto na investigação após os fatos, com os indícios, com as provas que foram deixados nos locais do crime, como, por exemplo, celulares que foram jogados na lata de lixo, o tipo de explosivo usado, material do explosivo, etc. Mas eu volto a enfatizar como que é difícil monitorar essas pessoas. Só para você ter uma ideia, para seguir um suspeito por 24 horas, você gasta de 30 a 40 agentes. Então, como o número dessas pessoas é muito grande, e às vezes os recursos das agências de inteligência e segurança são muito limitados, algumas dessas pessoas acabam escapando a essa rede de vigilância. Algumas autoridades internacionais acusaram a França de ter negligenciado alertas que já indicavam essas pessoas como possíveis terroristas e já de possíveis ataques. Isso é verdade, professor? Assim, a França poderia ter agido ou entra nesse caso de que é difícil ter esse controle? Novamente, é difícil ter esse controle. Parece que esses dias também se descobriu que o prefeito da cidade da Bélgica em que encontraram havia sido avisado e o nome deles constava numa lista e o prefeito não teria tomado as devidas providências. Mas nós temos que lembrar que em situações como a da Bélgica, por exemplo, que as agências de inteligência e segurança sofreram cortes muito grandes, são sociedades muito fragmentadas que passam por problemas internos domésticos muito sérios também. Então isso acaba criando brechas no sistema de vigilância que permite que esse tipo de situação passe desapercebida. Professor Jorge, quem é o auto-intitulado Estado Islâmico e qual é o objetivo deles? Bem, o Estado Islâmico, na verdade, era um braço da Al-Qaeda no Iraque. O que acontece é que com o tempo, principalmente quando o grupo começa a atuar também na Síria, há uma briga interna entre os membros originais desse grupo, que se tornará o Estado Islâmico, e a Al-Qaeda. A Al-Qaeda acha, inclusive, que o Estado Islâmico é radical demais, porque ataca os próprios muçulmanos. Então, eles houveram uma fragmentação do grupo e o grupo, então, se consolidou. Essa consolidação se dá principalmente pela falência do Estado da Síria e do Iraque. Nesse vácuo de poder, eles se consolidam e se fortalecem enormemente na região. E o objetivo deles qual é? Assim, o que eles querem? Assim, pode chegar até nós aqui no Brasil? Como que se dá os parâmetros? O que eles querem é recriar o califado. O que seria o califado? Seria a constituição de um Estado em que a Sharia, a lei islâmica, seria aplicada conforme a visão, o entendimento muito peculiar deles do que seria essas leis islâmicas. Se isso poderia expandir, o que os atentados de Paris nos mostram é exatamente que sim. Quando o grupo começa a fazer atentados, como ocorreu recentemente na Tunísia, o avião da Rússia sobre o Egito, o ataque em Beirute, os ataques em Paris, e o Estado Islâmico assume a autoria, o que ele está dizendo é que ele não está mais lutando somente ali no território da Síria e do Iraque, e que está expandindo suas operações para o resto do mundo. Sim. A Al-Qaeda, ela escolheu como alvo principal os Estados Unidos, né? A gente teve os atentados de 2001 contra as Torres Gêmeas, e o Estado Islâmico parece que está pulverizando mais em torno da Europa, também recrutando na África. Será que eles já estão fazendo uma expansão maior? Por que isso? Na verdade, eles
tentam buscar alvos que eles possam atingir, né? Como há um aumento muito grande, muito significativo da vigilância por parte dos Estados Unidos, eles procuram outros órgãos, é o que nós chamamos de soft targets, alvos macios, que não são tão difíceis de ser atingidos. Você note que nos atentados de Paris não foram atacados pontos turísticos que tinham uma presença militar, como a Torre Eiffel, como museus, mas foram atacados restaurantes, shows, né? Então, à exceção do estádio, eles procuraram alvos fáceis. Então, a lógica é um pouco essa. A própria forma de ação mudou, então, um pouco, né? Eles estão, assim, tentando agir mais rapidamente e atingir, como o senhor disse, alvos mais fáceis, né? Com certeza. Se nós olhamos nesse último mês, foram mais de 800 mortes pelo Estado Islâmico fora da região da Síria e do Iraque. Então, isso com certeza mostra uma alteração da maneira de atuação desse grupo. Professor, voltando agora para o caso da França. Muito se falou que os franceses, nascidos na França, estão sendo recrutados para integrar o Estado Islâmico, saem do país, depois voltam e promovem ataques, ou até mesmo são recrutados dentro da própria França e atacam os seus conterrâneos. Por que isso tem acontecido? Será que a França não está dando uma atenção especial a todos os seus cidadãos? Essa é uma discussão muito interessante e complexa. Na verdade, a França, ela sempre foi um país conturbado, ela já teve experiência de todas as formas de terrorismo. Terrorismo de extrema-direita na década de 50, terrorismo colonialista na década de 60, de esquerda na década de 70 e assim sucessivamente. A sociedade também tem sido cada vez mais fragmentada, casos de discriminação social em relação à população islâmica. Então, isso tudo tem contribuído para se criar problemas de identidade desses jovens, de inserção social. Então, esse diálogo, essa proposta do Estado Islâmico tem se colocado muito atrativa para esses jovens. E aí é o problema que nós chamamos dos foreign fighters, né, dos combatentes estrangeiros que têm ido para a Síria. E se sabe que há um número muito grande, as estimativas chegam de 25 a 30 mil estrangeiros na Síria, passando por esses campos de treinamento. E se sabe hoje que, dos países ocidentais, o país que mais envia jovens é o caso da França. Confirmados, já se sabe algo em torno de 700, mas os números as estimativas chegam até 3 mil jovens que teriam ido ingressado o grupo. Quais são as propostas que conseguem convencer um jovem a se ingressar no Estado Islâmico? Eles são bastante profissionais no recrutamento. O motivo do recrutamento altera conforme o país, conforme a faixa etária desses jovens. Mas na maioria dos casos, principalmente em relação aos jovens, se trata da construção de uma identidade, de uma inserção maior que eles não conseguem obter nos países que estão inseridos. Tem notícias de que alguns brasileiros se ingressaram no Estado Islâmico. Isso pode acontecer também conosco, assim, em relação a esse aliciamento pelas redes sociais? A gente deve tomar algum cuidado? Sem dúvida nenhuma. O Brasil não está imune a essas atividades. Já se sabem de casos, por exemplo, de financiamento e recrutamento que acontece dentro do Brasil. Nós temos que lembrar que o terrorismo não é só o ataque terrorista, mas tem uma série de atividades que acontecem antes. Financiamento, recrutamento, preparação desses atos. E uma série de atos que acontecem depois. Fuga, evasão, auxílio às vítimas, por exemplo. E o que acontece é que, como o mundo hoje é muito globalizado, a movimentação pelos países ela é mais fácil, os terroristas se utilizam dos diversos países para fazerem essas fases do atentado terrorista. E, com certeza, o Brasil não está livre disso, principalmente com as Olimpíadas ano que vem, que podem apresentar alvos de oportunidade, por exemplo, pela presença de delegação e turistas de Israel, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e assim sucessivamente. Então, é preciso estar vigilante. Certo. Na sua avaliação, professor, qual seria o ato para combater o Estado Islâmico? Seriam medidas extremas? Quais seriam essas medidas? Na verdade... Porque só a diplomacia eu acho que não seria capaz de combatê-los, né? Existe um elemento do combate militar, da resposta com o uso da força militar, que é o que tem acontecido na Síria e no Iraque, mas é preciso também atuar em duas outras fontes. Primeiro, na fonte financeira, do financiamento desses grupos terroristas. É possível restringir bastante a ação deles atacando as finanças desses grupos, mas principalmente de se combater e trabalhar a questão da ideologia que eles utilizam. Porque enquanto essa ideologia não for combatida, ela vai continuar atraindo pessoas dentro dos países, vai continuar recrutando
e movimentando jovens para se juntarem a essas causas. É importante ressaltar que essa ideologia do Estado Islâmico não é uma ideologia do Islã, que tem uma corrente totalmente diferente, não é isso? Isso é muito importante. Terrorismo não tem nada a ver com o islamismo. Nós tivemos históricos de grupos terroristas de todas as vertentes religiosas. Nós tivemos ataques terroristas que não tiveram nada a ver com religião, com questões políticas, com terrorismo de esquerda, de extrema direita. E não há nada no Islã que autorize o uso da violência desta forma. O que há é que esses grupos se exploram politicamente da religião, dos símbolos, dos ritos religiosos para tentar justificarem os seus atos. É muito importante fazer essa distinção. Sim, o senhor falou da questão do financiamento. Quem financia esses grupos extremistas? Eles têm diversas fontes de financiamento, como, por exemplo, desde atividades ilegais, como cobrar impostos das regiões em que eles controlam, fraudes de cartão de crédito, pequenos crimes na internet, até questões do Estado Islâmico, por exemplo, tem ganhado muito dinheiro com a venda de obras de arte e antiguidades que são capturadas e vendidas no mercado negro, venda do petróleo, doações de pessoas, de milionários, que muitas vezes doam para uma organização não governamental, sem saber, e essa organização, na verdade, repassa esse dinheiro para grupos terroristas ou alguém infiltrado que desvia parte desses recursos para os grupos. Professor Jorge, então desde já agradeço a sua participação aqui no nosso programa, acho que foi bem esclarecedor. Infelizmente, essa guerra, pelo visto, então está longe de terminar, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pela internet. O endereço é esse que está em sua tela. Até o próximo programa.